True Detective, Terra Noturna, episódio número 4. Um episódio que aproxima mais ainda Navarro e Liz, que deixa mais claro alguns assuntos que a gente vem trazendo aqui, que traz um urso de volta, também uma laranja, enfim. Vamos conversar sobre tudo isso, mas antes, esse vídeo aqui é lotado de spoilers, né? E também espero que você deixe logo de cara um like e a sua inscrição aqui no canal. Na descrição tem link para os meus livros, eu peço que você dê uma olhada. Dito isto, vamos lá ao que interessa, vamos lá falar de True Detective, temporada 4, episódio de número 4. Se o episódio passado foi extremamente direto, sobretudo em sua abordagem para com suas protagonistas, esse foi mais ainda. O mistério existe, é fato, mas a mudança das duas em tão pouco tempo é visível, mais ainda quando pensamos em Liz. Liz começa o episódio mostrando que, por menor que seja, ainda tem um coração. Ela está envolvida com o mistério, está envolvida com o trabalho, tanto que mais à frente praticamente obriga que todo mundo esteja envolvido no mesmo nível que ela está. E entre todo esse envolvimento, mostra o mínimo de carinho por Leia, que dorme ali na cama ao lado. A forma como Liz trata a menina enquanto ela dorme e a obsessão que ela vem tendo com a jovem morta no vídeo que ela e Navarro agora possuem, demonstra algo que eu deixei passar sobre o episódio anterior. Ainda que Liz seja um empecilho de Leia na sua jornada de conexão com as suas raízes, os 3 traços que ela obrigou a enteada a apagar do rosto remetem à jovem que morreu e que tá lá no celular de Liz. E que Liz, ela tá, como eu disse, obcecada com aquela cena, tentando entender aquilo tudo. Portanto, além da questão alegórica que Liz representa ao não conseguir ser um contraponto para os nativos que seguem sendo desestruturados, há também a questão prática de Liz não querer que sua enteada entre por aquele caminho, isto é, morra. Corroborando com isso, 2 trechos do episódio são fundamentais para colocar mais peso nesse argumento e nesse momento da personagem da Judy Foster. Primeiro, ela encontra a irmã de Navarro, ela que vagava pela cidade enquanto tirava a roupa, demonstrando uma certa alucinação, uma certa loucura. A jovem tanto se parece com a enteada por ter traços nativos, como também tem a tatuagem no queixo. Da mesma forma que cuidou de uma Leia que dormia, Liz cuida da irmã de Navarro, o que a concede um pouco mais de respeito com relação à sua parceira, que inclusive agora realmente coloca aí, né, se coloca, melhor dizendo, como uma parceria relevante para as duas. Às suas maneiras, uma protege a outra. Outro trecho que corrobora com essa ligação que a Liz está tendo com a sua enteada e o medo que ela tem, se dá quando Liz vai buscar Leia depois que ela pichou a fachada de uma empresa. Liz protege a moça de um processo, mesmo que essa moça não veja, mesmo que Leia não veja, inclusive fazendo o que ela faz muito pouco, isto é, se colocando abaixo de outra pessoa que não gosta dela e que ela também não gosta. Naquele caso, da dona do local ali em questão que foi pichado. Leia pergunta por que Liz só fica contra ela. O que não é verdade, Leia não tá vendo o todo, né? E a bem da verdade é que Liz não se importa em provar o seu ponto o tempo inteiro. Porque a relação entre as duas é assim, é uma frieza que esquenta só quando ambas se enfrentam, né? Não se esquenta, digamos, a partir do carinho, do amor, da paixão e etc. Eu adoro a relação das duas e como tá se desenrolando, porque ela reflete na relação de Liz com Navarro, como eu adiantei lá no primeiro episódio, mas também na relação de Liz com a causa nativa. É uma relação de ferro e fogo, de morde e assopra. Liz, via de regra, é daquelas pessoas que não querem dar o braço a torcer, podem até fazer o bem, mas não querem demonstrar vulnerabilidade enquanto executam isso. Quando Navarro a agradece por ter cuidado de sua irmã, Liz simplesmente não responde e muda de assunto. Parte, por exemplo, para falar sobre trabalho. Toda aquela loucura, não só da irmã da Navarro, mas também de outras pessoas, começa a se justificar, inclusive, pela água do local, coisa que a personagem da Judy Foster percebeu no episódio passado. A água pode estar sendo contaminada por elementos, como o chumbo, por exemplo, que tira algumas pessoas de suas faculdades mentais normais, digamos assim, levando-as a problemas cognitivos, comportamentais e também problemas de humor, como também dificuldade de concentração, agressividade, depressão e ansiedade. Coisas muito parecidas que fizeram a irmã da Navarro tirar a sua vida, coisa muito parecida que fez aquele pessoal ficar brigando aleatoriamente no episódio passado, coisa que faz com que aquela cidade esteja a um ponto de pegar em ebulição. A contaminação daquele local está levando os nativos ao extremo. O curioso, porém, é entender por que não atinge todo mundo, ou se atinge todo mundo, por que atinge de maneiras diferentes. Nossa dupla de protagonistas conversa novamente no carro, dando continuidade ao papo sobre fé que tiveram no episódio passado. Agora o tom dessa conversa tá menos desafiador. Liz parece tão envolvida no que agora se apresenta como algo possivelmente sobrenatural que abaixou a guarda. Em vez de questionar Navarro, complementa as suas histórias com histórias do seu passado, com histórias que, né, passam um pouco pelo seu trauma. Liz se abriu para Navarro, falou um pouco sobre si, coisa que ela não faz nem pra gente que tá aqui assistindo cativamente aquela
naquela série. Portanto, em vez de afastar a companheira, agora busca conexão. Navarro não só aceita, como começa a fazer vista grossa pro lado ruim da sua colega. Quando chegam na casa do professor, descobrimos que Liz ajudou mais um homem a trair a sua esposa. Navarro faz pouco, não leva isso à frente. Mais pra frente no episódio, inclusive, Navarro fala pra Pete que, é o jeito dela, né? Curiosamente, nossa protagonista, Liz, parece uma pessoa que tem prazer em estragar a vida alheia. O tempo inteiro ela demonstra prazer nisso. O tempo inteiro. Assim como os que trazem o progresso também fazem, né? Estragando, no caso, as relações nativas com a terra e com a sua cultura. A conexão de Navarro e Liz está tão forte que agora as duas viram o urso lá com o olho só. O urso é um elemento muito profundo na mística dos Inupiat, né? Aqueles nativos ali que a série está tratando. O respeito e a reverência ao urso polar, o urso branco, chamado de Nanook na língua originária dos Inupiat, refletem uma interconexão profunda entre esses nativos com o mundo natural, bem como o reconhecimento de uma dependência mútua entre natureza, entre o real e o pragmático para com a sobrevivência. E veja só, não é exatamente isso que acontece com Liz e Navarro? A convivência entre as duas, fruto de uma dependência para resolver aqueles crimes, acaba sendo um símbolo de sobrevivência e da mostra que o estrangeiro não só pode, como deve, conseguir conviver com o nativo, com aquele que representa o estar lá naquela região. Os Inupiat seguem fortemente uma crença no animismo e no totemismo, isto é, a crença de que todos os elementos da natureza, incluindo animais, plantas e até fenômenos inanimados, possuem um espírito ou uma essência vital. Aquele urso, portanto, um estranho que vaga pela vida de Navarro e Liz, é também a representação de um guia espiritual que perpassa pelas duas protagonistas e que denota proteção, assim como no totemismo na mitologia Inupiat, o urso sugere proteção, força, resistência e sabedoria. Fale o que quiser de Liz, mas ela é sábia. Ela sabe, por exemplo, reconhecer uma boa pergunta, no mínimo. Fale o que quiser de Navarro, mas ela é resistente. Tanto que depois de ter a notícia da irmã morta, ela ainda consegue seguir o dever, aos trancos e barrancos, mas consegue prosperar. E é forte também porque, sobretudo, sobreviveu a um espancamento, né? Mas também pela forma como vem lidando com muitas questões que aparecem por aqui. A natureza, isto é, a realidade, tá todo tempo querendo provar que talvez nem tudo precise ter uma explicação. Por mais que a natureza seja extremamente real, é uma coisa, né, uma árvore e tudo, mas ao mesmo tempo, como que se dá a vida, como que se dá a morte, enfim, o que gera uma metalinguagem, ora. Buscamos explicação para a laranja, mas o fato é que ainda não tem, a gente tem que aceitar. Buscamos explicação para o urso ser um olho, mas o fato é que ainda não tem. Nos cabe, portanto, apenas aceitar os dois signos que aparecem até agora como algo estranho. E eu espero que a natureza se revele na hora certa, ou seja, que a série se revele na hora certa. A natureza é, nesse caso, a narrativa da série. Liz, volta a dizer, parece também o tempo todo querendo se provar e provar para o outro que ela é cética, que existe razão em tudo, mas nem sempre existe, ou existe só até onde nosso entendimento alcança. O refrão inicial de uma música que toca no meio do episódio, canção chamada Everybody Dies, da Billie Eilish, aborda a natureza humana de negar ou mascarar a inevitabilidade da morte com otimismo ou falsas esperanças. Ela inclusive dá crédito para Liz, revelando sobre como precisamos ser céticos para só assim realizar a verdade, como o fato que todos vamos morrer, por exemplo, que é o que conta a música. A questão que eu trago, porém, é como se explica a morte. Esse é o grande ponto. Você pode aceitá-la, mas como se explica? É mais ou menos como Liz se encontra. A letra da música prossegue com a reflexão sobre a busca por significado e a curiosidade sobre o pós-vida. O trecho diz assim, ó: e talvez em algumas centenas de anos eles encontrem outra maneira. Eu apenas me pergunto por que você gostaria de ficar. Se todos se vão, você ainda estaria sozinho. Fecha aspas. Essa poética questiona porque alguém desejaria permanecer vivo, sabendo que a morte é certa e que todos eventualmente partem. No que trago pro episódio novamente. Se Liz tem tanta certeza sobre a vida como ela é, não como ela pode ser, digamos assim, a partir dos mitos, pra que perseguir tanto a verdade? Se tudo é plenamente real, pra que ter que provar que aquilo é real? Todo mundo deveria ver isso. É isso que deixa Liz assim todo o tempo querendo também se provar em cima de alguma coisa. A irmã de Navarro deixa a roupa arrumada antes de partir ali, né? Da mesma forma que os cientistas da estação deixaram lá no primeiro episódio. No segundo episódio. Ou seja, foi uma morte buscada. A morte deles foi uma morte buscada, como foi a morte da irmã. É o que a gente pelo menos pode imaginar. E aí vem a pergunta mais uma vez correta que a Liz busca tanto, né? Foi uma morte buscada por quê? Pela loucura obtida a partir da água impura, como Liz adoraria entender, ou como fruto de algo que está no além, como Navarro aceitaria existir?
Essa pergunta é fundamental, porque a loucura parece perseguir Navarro nesse episódio agora. Quando entram no local onde encontram Otis, Navarro tem uma visão macabra. Ela se põe perplexa e seu ouvido sangra. A visão e o sangramento do ouvido podem ser interpretados como manifestações físicas do sobrenatural, isto é, esse meio termo que a gente está falando o tempo inteiro, ou também do impacto psicológico extremo causado pelo ambiente tenso e potencialmente contaminado por aquele material que está na água. Mais do que entender perfeitamente o que é esse sangramento, o que foi essa visagem, digamos assim, esse momento serve como um ponto de virada para Liz, confrontando-a diretamente com a possibilidade de que haja elementos na investigação que transcendem a compreensão racional e científica. É como se esse evento a obrigasse a considerar a sua realidade de maneira menos sisuda, menos séria, talvez. A loucura que parece perseguir Navarro não é apenas uma questão de saúde mental ou física, mas também sugere a influência de forças que estão para além do entendimento humano, ou não também, ou talvez seja só uma questão física, uma questão da contaminação. E como disse a senhora que inclusive Navarro visita nesse episódio novamente, é preciso separar as coisas do plano espiritual das coisas que são doenças mentais. Os nativos estão doentes, não são queridos mais ali, são arredios, como é a tribo afastada que também é visitada nesse episódio, são arredios pois é questão de sobrevivência, eles têm que ser a antítese onde eles eram a realidade, ou seja, Navarro agora está completamente afogada entre o que de fato é e o que pode ser, o que é uma contaminação e porventura uma disfunção mental, e o que é no caso um sobrenatural, os mortos realmente voltando. Navarro está no ponto central entre as duas coisas. O episódio, inclusive, para realizar isso, abraça o tom Lovecraftiano, coisa que a primeira temporada pincelou bastante. Lovecraft, né, em seus livros, fala, dentre outras coisas, da insignificância humana diante do vasto e desconhecido universo. Seu monstro, o Cthulhu, faz as pessoas serem imediatamente subjugadas por uma mistura de terror e pelo fascínio ao mórbido. A visão do monstro, uma entidade de proporções cósmicas e aparência inenarrável, provoca um choque profundo à psique humana. Observadores ficam paralisados, coisa que está acontecendo com Navarro. Essa experiência ultrapassa o medo físico, isto é, o campo de Liz, invade, portanto, o território do existencial, o campo onde agora se encontra Navarro. Campo esse onde a insignificância da existência humana frente à vastidão do cosmos se torna dolorosamente clara. A loucura, então, sugere não apenas como sendo uma possibilidade, mas como um resultado quase inevitável dessa exposição direta ao inimaginável. E o inimaginável para aquele povo é não conseguir viver na sua própria terra, é não conseguir viver naquela terra que supostamente é muito ruim. Ora, passa sei lá quantos dias à noite, 30 dias à noite, é a longa noite que eles estão vivendo ali. E mesmo assim eles não conseguem entender por que as pessoas querem expulsá-los de lá. Se encararmos a morte, a gente também pode sentir a mesma coisa. A música da Bilhete termina falando sobre isso. A letra conclui reconhecendo o medo e a relutância que muitos sentem em face da morte, desse negócio tão inimaginável que nos faz apenas pensar em viver para que nos afastemos o máximo possível dela. A música, porém, nos conduz a pensar que ninguém está sozinho diante desse desconhecido, ou seja, Navarro e Liz estão na mesma jornada e uma poderá e deverá servir de consolo para outra. Ambas são únicas por conta do urso que elas enxergaram, por conta de seus passados que sugerem compartilhar memórias e lembranças parecidas e por esse caso que investigam. Navarro vive a dor da perda de um ente querido, coisa que Liz não quer viver para com a sua enteada e projeta-lhe nisso. Sendo assim, o que o episódio nos joga na cara é que não importa mais se Liz é cética ou deixa de ser. Essa discussão acaba por aqui, finalmente eu diria. Não importa mais se Navarro também não é. Fim dessa discussão. Vamos para outros assuntos. Porque para resolver esse caso, ambas deverão ser as duas coisas. Liz precisa parar de egoísmo. Já que levaram a minha enteada para passar o Natal longe de mim, eu vou levar, entre aspas, o filho deles, o Pete. Liz precisa parar de buscar a pergunta certa para começar a se preocupar mais com quem pergunta. É isso que ela tem que fazer. Esse é o grande ponto da virada de chave que ela precisa entregar. True Detective, nesse episódio, evoluiu. Suas protagonistas também. A questão é se a narrativa vai ou não permanecer nessa tomada. Porque se não permanecer, a gente vai ter uma série que volta, que entra no estado de regressão. E essa série definitivamente precisa se concluir, porque agora a gente precisa entender os pormenores e assim os 2 últimos episódios da temporada serem extremamente cheios. Caso contrário, enchimento de linguiça em tudo que a gente tá vendo, pelo menos até agora.
É isso, gente. Muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. Mais um vídeo aqui de True Detective, né? Espero que vocês tenham gostado. Vou te pedir agora uma novidade, tá? Eu estou com um podcast, que é o Tomada 2. Tem episódios novos todas terças e todas sextas. Terça-feira você consegue ouvir no Amazon Music. Sexta-feira você ouve no Amazon Music e em todos os outros agregadores de podcast. Eu tô fazendo esse podcast junto com o Marcelo Hessel, produção do B9 e também produção da Wonder, que é o estúdio de podcasts da Amazon. No mais, um forte abraço em vocês e tchau.